Bom, sim, mas, bom, há aqueles que digam que a gente está num período onde cada vez menos pessoas passam fome. A África está se desenvolvendo bastante economicamente. Não, de jeito nenhum. Onde que você Foram as viu isso? notícias que eu li. Se quiser buscar aí, Coca, pobreza na África diminui, não sei, alguma coisa assim. Ah, isso daí diminui. Diminui. É um dado estatístico irrelevante, né? Por que é relevante? Ah, isso é comum, isso aí na imprensa. Mas você não acha que é verdade? Não, não é que não seja verdade, é que não é de fato aquilo que parece ser. O que é de fato? Você acha que é Não, eu precisaria ver a notícia, mas é muito frequente o cidadão chegar e falar, diminuiu tal coisa. Daí você vê a estatística, diminuiu em relação ao ano passado, que foi um ano de baixa muito grande e tal. Sim, sim. Ó, bom, eu posso estar sem todas as informações assim, mas o que eu vi é que muito derivado da globalização e da tecnologia, os países emergentes, eles sofreram um boom de qualidade de vida em muitos deles, né? Bom, o Mas próprio Brasil, não, o né? Brasil está na lona total. Agora, mas teve um momento de... Não, o Brasil está na lona há 8 anos já. Sim, não, mas o que eu tô falando é um tempo até mais amplo que 8 anos, entendeu? Por exemplo, na época do Lula, e eu não sou um fã do Lula, mas na época do Lula a gente viu um boom econômico muito forte. Foi. A gente teve muitas pessoas saindo de um espectro econômico e entrando em outro espectro econômico. Pessoas consumindo coisas que não consumiam antigamente, né? Não estou dizendo que isso foi por causa do Lula necessariamente, na verdade eu estou argumentando que é por causa de uma evolução geopolítica tecnológica. Você tem as comunicações melhorando, a informação, os meios de produções ficando cada vez mais eficientes, e isso acaba subindo a vantagem de todo mundo ali, a Não, vida de todo mundo. esse boom da época do Lula, isso aí foi a alta muito grande no mercado de determinado tipo de matéria-prima, principalmente o ferro bruto. Ficou supervalorizado devido à velocidade com que A China. a China estava construindo. Né? Eles passaram um período de acumulação, depois passaram por um período de grandes construções. E o ferro é fundamental em todo tipo de construção. O Brasil vendeu muito, a um preço alto. Né? Era uma flutuação dentro do mercado, isso aí acabou. A economia chinesa está desacelerando agora. E a desaceleração da economia chinesa é um fator fundamental para dizer que a situação mundial toda está indo mal. E a situação no Brasil é lamentável, está há muito tempo assim. O Bolsonaro piorou, sem dúvida, a situação por Bom, a inflação tá inflação. Tudo. absurda. Inclusive, saiu uma notícia hoje do Guedes pedindo para os empresários, donos de supermercado, para que congelassem os preços durante até a eleição acabar. Ele falou isso mesmo, que eu acho, tipo... É incrível, né? Não, é incrível, primeiro, porque... Óbvio que eles não vão congelar, porque é lucro. Eu não acho que Eles vão. podem diminuir a velocidade da remarcação dos preços. Pode ser que sim, eu duvido muito, entendeu? Porque o preço ele tá aumentando das commodities porque a gente cada vez mais vende para o mercado internacional, que é dolarizado. Então, para o produtor brasileiro, dos monopólios, vale muito mais a pena vender a carne, o grão e etc. para os mercados internacionais, que ele vão ganhar mais e a demanda está cada vez mais forte. É. A China, inclusive, é um mercado que demanda muito comida, né? Então, os preços eles estão subindo por causa disso, além do petróleo subindo, a gasolina subindo. Isso aí faz com que todos os preços aqui no Brasil tendem a subir. E isso um mecanismo do mercado de se regular, de conseguir ter cada vez mais lucro e ser mais eficiente. Mas não Eu duvido que eles vão parar de ter o lucro que eles podem ter só porque o Guedes pediu. Não vão. Eles vão pedir para o governo uma compensação para fazer isso. Subsídio. Provavelmente vão pedir. Essa notícia a gente não vai ver. Pode crer, vai ser um encontro em portas fechadas, né? Aí o governo faz A, B, C e D, compensa a queda da margem de lucro deles. Eles podem diminuir os preços. Não estou dizendo que eles vão fazer, mas é uma possibilidade. Sim, mas o fato de falar isso ao vivo, para mim demonstra um desespero muito grande do governo Bolsonaro em controlar a inflação. Ou muita cara de pau também, né? Pode ser, mas uma ingenuidade também latente. Né? Tá se sentindo à vontade, né? Isso aí é para o ministro cair, né? Bom,
Não, declaração para o ministro cair. O ministro da Economia está pedindo voto. Está pedindo para os empresários fazerem campanha para o governo. É isso que parece mesmo. É isso que parece mesmo. Numa situação normal, o ministro cairia. Os jornais fariam um inferninho aí. Por que o Guedes é tão poderoso? Ele parece um cara tão inexpressivo. Porque ele é o ministro dos banqueiros, né? E são esses caras, então, que mandam na parada toda? São eles. E são eles que estão atrás da candidatura da terceira via. Mas por que eles fuderam o Moro, então? O problema do Moro é um problema mais complexo. É um problema político, né? Primeiro que o Moro, ele apareceu com a ambição não só de condenar o Lula, mas de avançar contra o sistema político em geral. Uhum. Que é o esquema italiano. Na Itália foi assim, eles destruíram os partidos políticos. E aí surgiu Berlusconi e a extrema-direita. Aqui também aconteceu, né? Porque eles enfraqueceram, os partidos políticos tradicionais se enfraqueceram, o PT não caiu. Ficou o PT e o Bolsonaro, os outros se apagaram. Bom, o PSDB tá fraquíssimo. Fraquíssimo. Não era o PSDB o alvo principal. Mas o MDB tá fortíssimo. Então, o alvo principal era o MDB e o DEM. E o Centrão e todo esse pessoal. Não conseguiram, eles continuam fortes pra caralho. Eles não conseguiram porque esses partidos são partidos de um setor da burguesia. Aí o pessoal ficou muito intimidado com a ofensiva da Lava Jato, né? Muito intimidado. Mas quando o PT começou a reagir, né? Por exemplo, na época nós fizemos 3 atos públicos em Curitiba pedindo a liberdade do Lula. E era visível o seguinte, mais cedo ou mais tarde, aquilo lá ia se transformar numa grande manifestação pela liberdade do Lula. E abrir uma crise. Não tinha aberto a crise ainda, mas a crise iria se abrir. Estava criando volume. Então eles olharam isso daí e falaram, precisamos parar essa crise. E usaram o Lula para tirar todo o resto do pessoal que estava ameaçado. Né? Então, por isso que muita gente fala assim, não, o STF ajudou o Lula. Não. O Lula, ele foi involuntariamente, ele não participou disso, ele foi um testa de ferro de uma operação de salvação dos outros. Pode crer, eu entendo o que você está falando, no sentido que você liberar o Lula sinaliza para todo mundo que fala assim, ó, acabou essa perseguição do status quo, Exatamente. Não vamos ir para trás, não. Fica tranquilo, seus esquemas estão salvos aqui, o STF garantiu. Aí, misteriosamente, ninguém até hoje sabe de onde veio, apareceram aquelas conversas do Dallagnol e do Moro. Uhum. Aquilo lá não foi o PT. Você pode te garantir que não foi o PT. Foi o Intercept que coisou isso aí, né? O cidadão passou para ele, né? Mas quem mandou ele fazer aquilo? Obviamente que foi uma jogada para quebrar as pernas da Lava Jato, para acabar de quebrar as pernas da Lava Jato. E tirar o poder da Lava Jato de atacar os partidos políticos em geral. Porque o perigo era grande. Imagina, o Moro podia ser presidente da República, se ele fosse bem sucedido com isso. Bom, eu acho que ele tinha grande chance de se tornar o presidente da República se ele não fosse fraco pra caralho. Eles acabaram com ele. Mas ele acabou com ele mesmo, na verdade, né? Porque ele desistiu. Quando ele desiste da campanha presidencial, ele dá um tiro no pé tremendo. Porque quem que considera um líder alguém que fala assim, ó, eu vou para acabar com a corrupção, presidente, monta essa banca durante todos os anos, na época que ele saiu do governo Bolsonaro e tal, para chegar no começo das eleições e falar, quer saber? Luciano Bivar, que vai ser o presidente. Eu vou ser... Mano, fazer isso é literalmente falar para todo mundo que confiou em você e acreditou em você que você tava brincando com todo mundo. Que não era para valer. E que não era para valer. Mas ele já estava praticamente liquidado. Isso aí foi a pá de cal, né? Mas pô, se você é um líder forte mesmo, que realmente quer mudar o Brasil, realmente quer fazer uma diferença, você não desiste. Você cai, você afunda com o navio, porra. Na política, a gente tem que considerar o seguinte, sempre tem aquilo que aparece e aquilo que não aparece. 90% das coisas acontecem nos bastidores. Né? É como uma peça de teatro. Você compra o ingresso, senta na cadeira e você vê a peça. Agora, para aquela peça acontecer,
aconteceu muita coisa de trás do palco que ninguém nunca viu. Teve gente que brigou, né? Tem gente que trocou soco lá porque discordava não sei do quê, o equipamento queimou, né? Bom, você trabalha com comunicação, você sabe que o que aparece não é exatamente aquilo que está acontecendo. Muitas vezes Nunca você é, né? nunca é. Na política é a mesma coisa. Alguém chegou para o Moro e falou, olha, você pode tentar ser presidente aí. Vai ser a pior coisa da sua vida, não vão acabar com essa raça. E aí ele cedeu. Ele cedeu. Ele percebeu que não ia dar e cedeu. Ele não estava mal. Ele estava Não, com não 10, tava. ele chegou a ter 10% da pesquisa. Sim, ele tinha grandes chances na minha opinião, ele tinha grandes chances de ser o candidato da terceira via. Ele estava posicionado para ser. Eu acho que alguém soprou para ele que falou, você não vai ganhar, você vai ser triturado na campanha. Mas ok, mesmo que tenha acontecido essa pressão dos bastidores, o fato dele ceder, para mim, já comprova que ele não era material de presidente. Não, sem dúvida. Ele assinou embaixo do Qualquer cara que for querer ser presidente vai ter um monte de gente que vai falar, meu irmão, sai fora. Se ele fosse mais habilidoso, ele encontraria uma desculpa melhor para sair, né? Ou morreria, ou perderia as eleições, não, mas seria atrocidade e talvez numa próxima ele ganhasse. O Moro não é como nós. Ele é uma figura de... como é que se diz? Ele é uma figura de enfeite. Se o pessoal colocou o enfeite lá, tirar o apoio, ele não é nada. Entendi. Você tem os seus seguidores aí. Te derrubaram lá, você voltou aqui, se não recuperou tudo, você recuperou uma boa parte. Isso é uma coisa real. Se fosse o Moro, era uma vez só. Você acha que ele não teria forças para se posicionar politicamente? Não, ia ter prejuízo, ia sofrer processo. Uma coisa que eu achei estranho do Moro é ele ganhar essa grana lá nos Estados Unidos. É estranho. É um prêmio de consolação isso daí. Mas quem que oferece milhões para você só para você ficar alguns meses lá e... Tipo, não faz muito sentido, na minha opinião. Mas ele prestou um serviço inestimável. Ele conseguiu criar o clima para tirar o governo, tirar a Dilma do governo, colocar o Temer e para o Lula não participar da eleição de 2018. Isso aí é um serviço muito valioso. Ninguém faz isso de graça. Você acha que ele sabia? Você acha que isso foi planejado? Ele foi contratado para fazer a Operação Lava Jato. Pelos Estados Unidos, provavelmente. Pelos poderes de influência lá. Só que aí que tá, né? Eles não conseguiram chegar num acordo com o sistema político nacional, que até é aliado dos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa. Quando esse sistema se sentiu ameaçado, né, eles procuraram uma brecha, e eles acharam a brecha no Lula. Eles convenceram uma parte do pessoal falando o seguinte, se continuar o negócio do Lula, o regime político vai entrar em crise. Já tem protesto de monte, o pessoal está indo para a rua, vai acontecer alguma coisa. Então, eles usaram isso daí para dar marcha ré na Lava Jato. Ainda deram uma ajudinha com o negócio do hacker lá, que, na minha opinião, é um típico esquema de... Quem faz isso daí é da Polícia Federal, é da ABIN. Tem que ter uma inteligência cibernética que é difícil conquistar se você é um hacker aleatório na rua, né? Pegar toda a comunicação do promotor, do procurador e do juiz da Lava Jato, daquele jeito, com coisas muito comprometedoras, aí o Lula foi usado para tirar um monte de gente da cadeia, que saiu mesmo. Empresas que estão se recuperando aí, Odebrecht, por exemplo. Essa gente tem muito amigo. Por exemplo, Gilmar Mendes foi a pessoa que liderou essa contra-operação. Uhum. O Gilmar Mendes é o típico homem da política local. Ele é uma pessoa das oligarquias regionais. Ele é do Mato Grosso, se não me engano. Entendi. Ele já mandou soltar muita gente, até antes mesmo da Lava Jato, né? Ele é um soltador nacional. Ele é toda política. É foda, né, cara? E parece que essas pessoas que estão por trás do Gilmar Mendes, elas sentaram com o Bolsonaro quando ele ganhou, sabe o Bebiano, né?
Com certeza. Uhum. E tem uma história, né, que já contaram para mim aqui no podcast algumas vezes, que quando o Bolsonaro ganhou, houve uma reunião e aí foram muitas pessoas muito influentes do status quo fazer essa reunião com o Bolsonaro para conversar, acho que 40 pessoas, e o Bebiano, que foi o cara que praticamente fez a campanha do Bolsonaro acontecer, ficou de fora. Você acha que era nesse momento que o establishment falou, Bolsonaro, aí você ganhou, parabéns, mas você ganhou, mas o Brasil é nosso e se você quiser continuar, vai rolar dessa forma. Não, eu acho que foi até antes disso daí, antes dele ganhar. Ele estava só enganando o Bebiano nesse sentido. Quando você tá para ganhar, você tem que fazer um acordo. Todo mundo não comenta que o Lula escreveu a famosa Carta aos Brasileiros? Uhum. Isso foi uma exigência dos cabeça branca. Dos cabeça branca, exatamente. E o Bolsonaro foi o Guedes. Antes que ele tivesse claro que ele ia ganhar, enquanto eles ainda estavam tentando derrotar ele, eles já empurraram o Guedes. Faz sentido. Você não vê como o pessoal elogia o fato de que o Alckmin está na chapa do Lula? É verdade. Quer dizer, Se o Lula o pessoal ganhar... mais ou menos, né? A maioria das pessoas que conversam, acho que foi uma puta... Não, a imprensa. Ah, sim. A imprensa fala, não, porque é muito bom, Alckmin, tal. Por quê? É um homem deles. Se o Lula ganhar, eles não querem que o Lula ganhe, mas se ganhar, tá lá o Alckmin. É um pé que eles têm dentro do governo importante. Não é, muita gente se confunde no seguinte, não é porque a pessoa é contra aquele candidato que ela não vai procurar infiltrar ou controlar aquele candidato. Para esses setores econômicos e políticos, não tem isso daí. Se você estiver no poder, você tem que ser controlado. O Guedes é um homem dos bancos, é evidente. Não, sim, eu não contesto essa informação, porque o Guedes, quando ele começou a juntar-se ao governo Bolsonaro, o que ele falava era, não, eu vou vender tudo, vou pagar a dívida pública no primeiro ano, vou fazer aquilo lá, vou fazer não sei o quê. Coisas que eu até acho legal, tipo, o máximo, acabar com a dívida pública, maravilha. Pra ver como, né, que ele ia fazer isso daí. Ele falou que ia vender todos os prédios estatais, todas as empresas estatais, ia juntar 1 trilhão, 2 trilhão e ia comprar a dívida pública. Mas quando ele entrou no poder realmente, ele não fez nada. Não teve uma campanha, não teve nada que o Guedes tenha feito que foi revolucionário. Que foi, assim, mudou um paradigma na sociedade. Não teve. Vocês não podem fez quase nada. Pode falar da reforma da Previdência, que tirou um pouco do déficit orçamentário que tinha no governo, mas realmente isso não melhorou a vida do brasileiro em porra nenhuma. Não Só melhorou as contas do governo. Não, eles não estão aí para melhorar a vida de ninguém, né? Eles estão aí para arrasar a vida do pessoal para sustentar os bancos. Né? A única coisa que eu... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.